Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos resolver aqui a primeira lista de exercícios de termodinâmica, tá? Essa aqui é a lista 6. Então, nós vamos resolver em duas partes. A ideia é resolver até o número 6 nesse momento. Na sequência, resolver o restante, são 10 exercícios, ok? Muito bom. O primeiro problema é o seguinte: que massa de vapor a 100 graus Celsius? Então, ele começa fazendo uma pergunta: eu tenho vapor d'água. E aí ele quer saber que massa de vapor, interrogação, a uma temperatura inicial de 100 graus Celsius, deve ser misturada com 150 gramas de gelo. Tem que ser misturada com uma massa de 150 gramas de gelo. No ponto de fusão. No ponto de fusão, significa dizer que a temperatura inicial desse gelo é de 0 graus Celsius. Em um recipiente isolado termicamente para produzir água a 50 graus Celsius. Então, olha só, no final do processo, eu tenho que ter água a 50 graus Celsius, né? Então, a temperatura final da água é para os dois. Então, olha só, eu tenho duas substâncias mudando de fase. Eu tenho que pensar o que acontece com uma e o que acontece com a outra. Então, vamos lá. O que vai acontecer com o gelo no primeiro momento? Tá certo? Vou trocar de cor aqui, ficou muito clara. O que acontece com o gelo? Com o gelo vai acontecer o seguinte, olha só. O gelo já está na temperatura de fusão. O gelo já está aqui, né? A 0 graus Celsius. Quando fornecer calor para o gelo, então você tem uma quantidade de calor, primeiro ele derrete, né? Então, primeiro, e aí a temperatura não muda, tá? Então, ele passa para o estado líquido aqui, ó. Então, você tem uma quantidade de calor Q1 aqui. Depois que todo o gelo derreteu, esse gelo vai subir até a temperatura desejada ali, né? Então, quer dizer, essa água, perdão, que era gelo, vai subir até a temperatura desejada de 50 graus Celsius. Aqui você tem uma segunda quantidade de calor. E aí, se nós fizermos o mesmo tipo de análise com vapor, eu tenho algo muito parecido, né? Com vapor, eu tenho aqui vapor que está a 100 graus Celsius, né? Vapor a 100 graus Celsius. Quando eu colocar em contato com o gelo, o vapor já vai perder calor, né? Só que no primeiro momento, você tem uma mudança de fase. Você tem uma mudança de fase, e aí ele vai virar água, né? A temperatura não muda. Aqui você tem, então, o que eu vou chamar de Q3, uma quantidade de calor. Por fim, esta água vai abaixar de temperatura, é isso que eu quero, né? Até aqui eu tenho um Q4, até ele chegar a 50 graus Celsius. Então, eu tenho um processo de duas substâncias trocando calor, né? E as duas substâncias estão mudando de fase. Como há um processo de troca de calor, o princípio básico é quando você tem essas trocas, Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4, isso seja igual a zero. Então, o que a gente faz? Eu vou somar essas quatro quantidades de calor, Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4, que é igual a zero. Observe que tem algumas constantes que não são dadas, né? Então, essas constantes, à medida que a gente for precisando, nós usaremos aqui. Por que esse croquis, por mais simplório que ele seja, ele é importante? Porque isso vai determinar como que eu calculo cada quantidade de calor dessa daqui. Então, por exemplo, de 0 para 0, então não tem mudança de temperatura, tem mudança de estado físico, de sólido para líquido. Se é mudança de estado físico, eu tenho M vezes LF. Isso aqui é a massa de gelo que eu tinha, cujo valor eu sei. Mais, agora aqui eu tenho uma mudança de temperatura, né? A substância está no estado líquido, eu tenho uma mudança de temperatura. Aqui, então, eu tenho M vezes C vezes ΔT, mais. E aí, eu vou para a segunda substância. No primeiro momento, ela também está mudando de estado físico, saindo do estado de vapor para o estado líquido.
Então, aqui eu tenho M vezes LC, calor latente de condensação, mas agora ela vai mudar de temperatura, né? Passou para o estado líquido, vai ter uma redução na temperatura. MC ΔT. Inclusive, a minha incógnita, né, o que eu não sei é esta massa aqui que eu estou querendo saber. Tá? Essa massa aqui. Pois bem, opa, sublinhei o calor específico no segundo caso aqui, né? Mas o que eu quero saber, a minha incógnita é essa massa aqui, ó. Isso aqui eu não sei. A massa de gelo que eu tinha inicialmente eu sei. E aí eu vou substituir os valores e tentar resolver isso daqui, ó. Então a massa de gelo que eu tinha era de 150, então isso aqui é 150. O calor latente de fusão é igual a 80, mais 150. Calor específico da água, 1, vezes a variação de temperatura, aqui ó, ele sai de 0 para 50, então tem um aumento de 50 graus Celsius. Na dúvida, faz TF menos TI. Mais. A massa que eu não sei, você pode deixar simplesmente, pode colocar X, se ficar mais conveniente. O calor latente de condensação é de menos 540, mais. A massa, que era de vapor, que eu não sei, calor específico da água é 1, e aqui é menos 50. Isso é igual a zero. Pronto. Né? A partir daqui a gente tem uma equação do primeiro grau, né, para resolver, equação simples. Ó. 540 mais 50, isso dá 590 M. E aí eu coloquei positivo porque eu já vou jogar esse outro termo para o outro lado. Né? Então eu vou multiplicar e somar os dois. 150 vezes 80 dá 12.000. Então eu vou ter 12.000 mais 150 vezes 50. Dá 7.500, total dá 19.500. Isso aqui é 19.500. Então já joguei para o outro lado e multipliquei por menos 1. E aí eu vou ter a massa de vapor que eu estou querendo, né? 19.500 dividido por 590, cujo valor é aproximadamente 33 gramas. Ok? Tá aqui então o problema número 1 resolvido. A operação matemática básica eu deixo para os senhores. Lembrando que essas constantes, calor específico, calor latente de condensação e fusão, no problema, geralmente, via de regra, é um valor fornecido para o problema, tá bom? Pois bem, vamos lá para o segundo problema. Segundo problema aqui temos um texto grande, mas eu acho que segue a mesma rota. Vamos lá? Então, o problema número 2 é o seguinte. Em um aquecedor solar, a radiação do Sol é absorvida pela água que circula em tubos em um coletor situado no telhado. A radiação solar penetra no coletor através de uma cobertura transparente e aquece a água dos tubos. Essa água é bombeada para um tanque de armazenamento. Suponha que a eficiência global do sistema é de 20%, ou seja, 80% da energia incidente são perdidos. Então, vou anotar aqui de alguma maneira, né? A eficiência eu aproveito, então, 20%. Que área de coleta é necessária? Então, ele pergunta ali, né, que tem um aquecedor. Que área de coleta é necessária? Interrogação. Para aumentar a temperatura de 200 litros de água. Então, você tem um volume de água aqui de 200 litros. No tanque, de 20 para 40 graus Celsius. Então, bom, eu vou colocar aqui 20 graus Celsius, a variação de temperatura, né? Mas o certo é colocar inicial e final. Em 1 hora. Então, você tem um intervalo de tempo aqui, que ele vai ficar ligado, que é de 1 hora. Se a intensidade da luz incidente é de 700 watts por metro quadrado. Então, aqui, né, você tem a potência, tá, que é de 700 watts por metro quadrado. A intensidade, na verdade, né? Que a intensidade é a área, é a potência, perdão, sobre a área, ok? Muito bem. Inclusive, é bom que tenha isso aqui, né? Porque aqui que a gente vai tirar
a área, né? Mas primeiro, para eu saber essa área, então olha só, como é que fica esquematizado o problema. Como eu quero saber a área, primeira coisa, né, eu vou descobrir essa área através dessa expressão, né? Já que eu tenho isso, né, eu vou precisar descobrir isso daqui, porque aí eu pego a área e faço aqui, ó, potência sobre a intensidade, né? Só multiplicar em x aqui, você vai ter essa expressão, ok. Mas quem é essa potência? Essa potência é igual à quantidade de calor que a água tem que receber sobre o intervalo de tempo que ela vai ficar ali, intervalo de tempo que está aqui, ó. A quantidade de calor, ela é dada por m vezes c vezes a variação de temperatura, ok? Muito bem. A quantidade de calor, ela é igual. Bom, foi dada o volume de água, né? Aí eu teria que pegar a densidade da água. A densidade da água é de 1 kg por litro. Como são 200 litros, eu tenho que a massa de água é de 200 kg. Aí eu venho aqui, eu vou colocar 200 kg ou 200 mil gramas vezes o calor específico, que é 1, vezes a variação de temperatura, que é 20. Então, eu tenho que a quantidade de calor vai ser 2 vezes 2, 4, né? Vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. 6 zeros. Calorias, porque eu usei o calor específico como 1 caloria por grama por grau Celsius. Uma caloria é aproximadamente igual. Aqui a gente vai ter que ficar esperto, que a gente está fazendo um arredondamento já, né? Eu vou usar 4,2. Então, você tem que a quantidade de calor para aquecer essa quantidade de água é de 4 vezes 4,2, que é de aproximadamente 16 vezes 10 elevado a 6 joules. E aí nós temos, então, a quantidade de calor para aquecer a água. E aí, com essa quantidade de calor, eu calculo a potência que a minha fonte deveria ter, né? Então, olha só, a quantidade de calor é de 16,8 vezes 10 elevado a sexta sobre 1 hora, que são 3.600 segundos, né? Então, eu vou ter a minha potência em 1 watt. Então, eu tenho 16 vezes 10 elevado a 6 dividido por 3.600. Isso dá aproximadamente 4.600,666. Vamos colocar aqui 7 watts. Agora, olha só. Antes de vir cá descobrir qual é o valor desta área, a gente vai ter que fazer uma regrinha de 3. Isso aqui é a potência útil que a máquina tem que ter, né? Porque, olha só, esse valor aqui, por que eu tenho que fazer essa regra de 3? Porque a máquina tem uma eficiência de 20%, então ela perde 80%. Então, quer dizer que esses 4.666, 4.666,7, isto equivale a 20%, né? Só que eu tenho que pegar uma máquina que vai me dar um rendimento de 100%. Eu quero saber quanto que seria o 100%. Isso aqui é o que vai sobrar. Quanto que vai ser o 100%? Porque eu vou perder 80%. Fazendo isso daqui, eu tenho que esse x será igual isso dividido por 20. Descobri aqui um valor de 23.333 watts. Então, a potência que tem que chegar lá na placa é esse valor aqui, porque esse valor aqui, né, vai corresponder a 100%, vai perder 20. E aí, qual é o valor da minha área, então? Aí eu vou e, por fim, descubro qual é essa área, essa expressão aqui, ó. Isso daqui, opa, né? A gente continua aqui embaixo. Então, esta área, que será essa potência total sobre a intensidade, que é igual a 23.333 sobre 700. Eu vou ter um valor aproximado da área, lembrando que eu fiz um arredondamento ali em cima, né? Então, esse valor será aproximadamente isso dividido por 700,
de 33 metros, 33,3 metros quadrados. Tá aí, então, número 2 resolvido também. Vamos ver, opa, isso aqui é um outro exercício de uma outra coisa. Limpar isso aqui, deixa eu ver se tem mais para baixo aqui. Limpar isso aqui também, pronto. Opa, tem aqui também. Pronto, agora sim. Agora aqui nós vamos fazer o terceiro, para a gente poder continuar resolvendo o problema. Ok? E aí nós vamos para o terceiro problema. Está aqui o resultado, bateu mais ou menos. Ok? O terceiro problema ele é o seguinte. Uma garrafa térmica contém 130 centímetros cúbicos de café a 80 graus Celsius. Então, espera aí. Eu tenho uma garrafa térmica que contém um volume, né, de 130 centímetros cúbicos de café. A temperatura inicial do café é de 80 graus Celsius. Muito bem. Um cubo de gelo, a temperatura de fusão significa a temperatura de 0 graus Celsius. Então, nós temos gelo a uma temperatura inicial de 0 graus Celsius. São 12 gramas de gelo, esqueci de anotar a massa de gelo. É usado para resfriar o café. De quantos graus o café esfria, tá? Está escrito aqui esfria. Vou tocar aqui só para consertar. De quantos graus o café esfria depois que todo o gelo derrete e o equilíbrio térmico é atingido. Trate o café como se fosse água pura e despreze as trocas de energia com o ambiente. Então, ele quer saber quantos graus Celsius o café esfria. Ele quer saber qual a variação de temperatura que o café sofre, né? E para eu saber isso, eu preciso saber qual é a temperatura final do café. Muito bem. O café, ele mandou eu tratar como água a massa específica da água de 1 grama por centímetro cúbico. Então, quer dizer que eu vou ter 130 gramas de água. E quer dizer também que eu vou usar o calor específico da água igual a 1 caloria por grama por grau Celsius. E aí a história é a seguinte, né? O que acontece? O calor latente de fusão do gelo é de 80 calorias por grama. O que vai acontecer com essa pedra de gelo, então, provavelmente? O gelo que está a 0 graus Celsius, no primeiro momento ele vai derreter, ou seja, ele vai virar água, né, a temperatura de 0 graus Celsius. Então, aqui não tem mudança de temperatura, tem mudança de fase. Depois, esta água vai aumentar a uma temperatura, vai chegar até uma temperatura que eu não sei qual é. Inclusive, temperatura essa que eu preciso saber, eu tenho uma segunda quantidade de calor aqui. E o café, a outra substância em questão é o café, cujo valor, a temperatura inicial, né, a gente vai tratar como água, mas está a 80 graus Celsius e vai abaixar de temperatura até aquele valor ali. Tá? Então, o café vai abaixar de temperatura. Você tem uma terceira quantidade de calor aqui do café. E aí nós temos a quantidade de calor 1 mais a quantidade de calor 2 mais a quantidade de calor 3, isso é igual a zero. Calor 1 é a mudança de fusão do gelo, né? Aqui, ó, não tem mudança de temperatura. Então, nós temos aqui M vezes LF, mais M vezes C vezes... Aí aqui, ao invés de colocar ΔT, eu vou colocar TF menos TI. Mais MC vezes, de novo, eu vou colocar TF menos TI. Isso é igual a zero. Pois bem, tá aí. Agora o que a gente precisa fazer é substituir os valores, né? Então, a massa de gelo que eu tenho é igual a 12. Então, isso daqui será 12 vezes 80, que é o calor latente de fusão do gelo, vezes 12
vezes 1, que multiplica TF, cujo valor eu não sei, menos 0, que é a temperatura inicial que eu tinha da água, que antes era gelo, né? E aqui nós temos 130, que é a quantidade de café, vezes 1, que multiplica TF, cujo valor eu não sei, menos 80. Isto é igual a 0. E agora nos resta resolver essa equação aí, né? Multiplicar aquilo ali 2 vezes 80, isso aqui é igual a 960. Então, isso aqui é 960, mais isso daqui dá 12 TF, mais aqui tem que fazer propriedade distributiva, ó, 130 TF, mais menos 130 vezes 80, 10.400. 10.400, igual a 0. 130 mais 12 TF dá 142 TF. E aí eu vou somar 10.400 menos 960, né? Dá 9.440. Menos 9.940. Quando jogar para o outro lado, vai 9.440. E aí nós temos que a temperatura final do sistema será de 9.940 dividido por 142, que é igual a aproximadamente 66,5 graus Celsius. Isso aqui é a temperatura final do sistema. Agora, a pergunta dele era quanto que tem que esfriar o café? Ou quanto que o café vai esfriar? Ele quer saber a variação de temperatura do café, né? Essa variação de temperatura, vou fazer aqui ao lado, né? É simplesmente TF menos TI. Então, nós temos a variação de temperatura de 66,5 menos 80. Ou que a variação, no caso do café, é de menos 13,5 graus Celsius. Tá aí o terceiro problema resolvido. O quarto, para ver se nós chegamos pelo menos até o 5 ou 6, né? Até o 5 já estaria de bom tamanho no primeiro momento. Tá aqui o número 5, ok? Número 5, número 4 e número 5, os dois problemas são de mudanças de fase, trocas de calor com mudanças de fase também. Depois a gente entra na primeira lei da termodinâmica. Vamos até o número 6, para a gente começar a entrar na primeira lei da termodinâmica aí. O número 4 ele é o seguinte, ó. Uma pessoa faz chá gelado misturando 500 gramas de chá quente, que se comporta como água pura, com a mesma massa de gelo no ponto de fusão. Então vamos lá. Eu tenho chá, que eu vou usar como água, então todos os dados que eu precisar vou usar como água. A massa de chá é de 500 gramas, ele está quente, mas não fala qual é a temperatura, porque para o gelo eu já sei, ó, com a mesma massa de gelo, então a massa de gelo também é de 500 gramas, está no ponto de fusão, ou seja, a temperatura inicial do gelo é de 0 graus Celsius. Suponha que a troca entre a mistura e o ambiente é desprezível. Se a temperatura inicial do chá é 90 graus Celsius, então tem uma condição inicial aqui, ó, vamos lá. Letra A. Se a temperatura inicial é de 90 graus Celsius, qual é a temperatura final da mistura? Então, de certa forma, nós já acabamos de fazer uma coisa muito parecida com essa, né? Qual a temperatura final da mistura? Então, o gelo passa por dois processos. Eu vou usar o mesmo raciocínio ali, nem vou fazer aquele croquis, porque o gelo, primeiro ele vai mudar de fase, depois ele vai aumentar de temperatura, até chegar a uma temperatura final que eu não sei qual é. O chá que está a 90 vai simplesmente abaixar de 90 até um valor de temperatura. Então eu não fiz o croquis, porque é exatamente esse mesmo croquis do problema número 3. Então só para a gente otimizar o processo, a gente vai vir aqui, M vezes LF, mais M vezes C vezes TF menos TI, mais M vezes C vezes TF menos TI. Agora, aqui eu vou fazer o seguinte.
tem uma coisa que vai facilitar a minha vida, que a massa é a mesma. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir todo mundo por M, por 500, né? E aí, como diria o outro, esse cara aqui vai embora, esse cara aqui vai embora, esse cara aqui vai embora. O que que sobra? Né? Sobra aqui, ó. 80, que é o calor latente de fusão, mais TF menos TI, no caso vai ficar TF, isso acaba no meu Pomodoro, mas eu vou continuar aqui, um minutinho, beleza. Isso aqui é 1, isso aqui é TF, isso aqui é 0, né? Mais, agora do lado de cá, ó, vai ficar TF, cujo valor a gente não sabe, menos TI, que é 90 no caso da letra A. Isso é igual a 0. Então, TF mais TF, 2TF, certo? Menos 90 com 80 dá 10, vai para o outro lado, 10 positivo, né? E aí você tem a temperatura final igual a 5 graus Celsius. Então, a operação matemática ficou tranquila de fazer aqui, ó. Então, tá aí a letra A. A letra B, seguinte, deu 5,3 aqui, deve ser alguma constante que eu usei aqui. Será que faltou algo? Acho que não, tá? Deve ser alguma constante ali mesmo. Agora, a letra B é o seguinte, letra B, então tá aqui a letra A, letra B. A massa MF do gelo remanescente quando o equilíbrio térmico é atingido. Ah, ainda faz parte do item anterior, né? Então aqui põe a massa de gelo nenhuma, porque se a gente chega a 0 graus Celsius, todo o gelo é derretido. Tá? Então, letra B, aqui, ó. Massa de gelo, 0. Todo o gelo é derretido. Chegou a 5 graus Celsius, não tem massa de gelo ali. Né? Nós consideramos que ele ia aumentar de temperatura. E aí, mas olha só, a temperatura aumentou pouco. Isso nos ajuda a resolver a sequência do exercício. Se TI é igual a 70 graus Celsius, então aqui tem uma condição que já muda. Se a temperatura inicial do chá é 70 graus Celsius, aí vem a pergunta que é a seguinte, qual é o valor de TF? E da massa, esse MF é massa que sobra, né? Lá na barriga quando o equilíbrio é atingido. Então veja, vamos lá. Nesse caso, qual é a quantidade de calor que a água perde se ela baixar? Vamos imaginar que a água vai abaixar de 70 até 0 graus Celsius. Se a água, né, no caso o chá, abaixar de 0 até 70 graus Celsius, ela vai perder a seguinte quantidade de calor, M, C, delta T, que é igual a 500 vezes 1 vezes menos 70. E aí nós teremos 7 vezes 5, 35. Então nós temos 35 mil calorias. Então a água precisa dessa quantidade de calor para baixar de 70 para 0. Agora o gelo, primeiro, para o gelo derreter, né, para ele fundir completamente, qual a quantidade de calor que o gelo precisa? Somente para ele fundir, M vezes LF. No caso, 500, que a massa é a mesma, vezes 80. Isso é igual a 5 vezes 8, 40, mais 3 zeros, 40 mil. Então, eu vou fazer um raciocínio agora que é o seguinte, olha só. O gelo precisa de 40 mil calorias para ele derreter. Mas quem que pode dar esse calor para o gelo? O chá. Só que o chá, se ele abaixar de temperatura de 70 para 0 graus Celsius, né? Se o chá abaixar de temperatura de 70 para 0, ele só perde 35 mil calorias. Isso quer dizer que não há no sistema energia suficiente para derreter o gelo, porque para derreter completamente o gelo, eu preciso de 40 mil calorias. Então, o que vai acontecer? Eu vou colocar uma pedra de gelo de meio quilo de gelo, tá? Dentro de um copo com 500 gramas, meio litro de água, de chá. E aí, boa parte do gelo vai derreter. Mas eu vou continuar tendo gelo dentro do recipiente. Então, a temperatura final do sistema, se tem gelo dentro do recipiente, é 0 graus Celsius. Pronto. E aí vem uma outra pergunta que é a seguinte, quanto de gelo tem dentro do recipiente?
né? Quanto de gelo tem dentro do recipiente? Bom, para eu saber quanto de gelo, a massa de gelo, continuar aqui embaixo, a massa de gelo que derreteu foi de gelo que derreteu, que fundiu. Como é que eu faço para descobrir? Aqui derreteu foi o seguinte, eu pego aqui a quantidade de calor que ele deu, quem deu essa quantidade de calor? O chá, que é igual a massa vezes o calor latente de fusão. Qual a quantidade de calor que o chá pode dar? 35.000. 35.000 derrete, a massa M de gelo. Então, eu tenho que a massa fundida, a massa que derreteu de gelo, é 35.000 dividido por 80, que é igual a 437,5 gramas. Isso aqui foi o que derreteu. Então, o que sobrou? O que sobrou, né, lá dentro da vasilha foi a massa que sobrou, 500 gramas, que é o que eu tinha antes, menos o que derreteu, 437,5. Isto é igual a 62 gramas. 62,5 gramas. Isso aqui é a massa de gelo fundida, ou perdão, que sobrou dentro da vasilha. Ok? Portanto, tá aí, aqui tem um valor aproximado também, né? 60 gramas. Pronto. Por último, mas não menos importante. Por último, não vamos fazer o número 5, porque eu vou entrar na primeira lei da termodinâmica, né? Tem mais papel aqui e faremos a primeira lei da termodinâmica também. Aí no próximo vídeo eu resolvo os 4 próximos exercícios. 2 cubos de gelo de 50 gramas são misturados com 200 gramas de água. Então vamos lá. Eu tenho cubos de gelo, só que a história é a seguinte. A massa de cada cubo é de 50 gramas. Esse gelo é misturado com água, só com 200 gramas de água. Muito bem. Em um recipiente termicamente isolado. Se a água está inicialmente a 25 graus Celsius, a temperatura inicial da água é de 25 graus Celsius. E o gelo foi removido de um congelador a 15 graus Celsius, olha só, a temperatura inicial do gelo é de menos 15 graus Celsius, tá? Que eu vou fazer um croquisinho para entender esse problema. Qual é a temperatura em equilíbrio térmico? Então, olha só, ele quer saber a temperatura final do sistema. Então, tem um problema cujo raciocínio é muito parecido com o anterior. O que vai acontecer, né? O gelo ele vai passar por alguns processos. Olha só, nós temos uma pedra de gelo que está a menos 15. Dessa vez o gelo não está no ponto de fusão. Essa pedra de gelo, quando você fornecer calor para ela, colocando ela dentro de um copo com água, num primeiro momento ele vai aumentar de temperatura. O gelo só muda de fase quando chega a 0 graus Celsius. Então você tem uma quantidade de calor aqui, ó. E por fim, para o gelo derreter completamente, né, ou seja, virar água no estado líquido, não mudando a temperatura, né, você tem que fornecer uma segunda quantidade de calor. Pois bem, qual é essa quantidade de calor que precisa para fazer isso aqui com o gelo? Olha só, a quantidade de calor Q1, como o gelo está mudando de temperatura, é dada por M vezes C vezes ΔT, que é igual a massa de gelo, só que são 2 pedras de gelo, cada pedra tem 50 gramas, ou seja, eu tenho 100 gramas de gelo. O calor específico do gelo é meio. E aí você vai ter uma variação de temperatura de 15, porque vai sair de menos 15 para 0. E aí nós temos 50 vezes 15, né? Essa multiplicação aí dá 750 calorias. Porque nem é tanto assim. Acontece que para derreter o gelo, será necessário, né? Aqui na segunda parte, nós temos uma quantidade de calor para derreter o gelo, que é dada por M vezes LF. A massa 100, né? São 2 pedras de gelo vezes 80.
Então, isso daqui dá 8.000 calorias. No total, precisaremos de 8.750 calorias para derreter completamente essa pedra de gelo. Quem pode dar essa quantidade de energia para o gelo? A água que está a 25 graus Celsius, que é uma temperatura baixa, eu tenho uma pequena quantidade de água. Se a água abaixar de 25 para 0 graus Celsius, né, que seria a situação na qual ela derreteria completamente a pedra de gelo, a água perderia, lá de calor da água, ela perderia a seguinte quantidade de calor. A massa de água que nós temos é de 200, o calor específico da água é 1, a variação de temperatura seria de menos 25, né? Vai de 25 para 0. Isso 2 vezes 25, 50. Então, você tem 50 mais 2 zeros. Então, nós teríamos menos 5.000 calorias. E eu preciso de 8.000 calorias, 8.750 calorias. Então, o que acontece? Esse gelo não derrete completamente. Ele vai aumentar de temperatura, porque para aumentar de temperatura só precisa de 750, né? Vão sobrar 4.250, que vai derreter uma parte do gelo. Isso quer dizer, como a pergunta é qual a temperatura final, quer dizer que o gelo não derrete completamente. Como tem gelo dentro do sistema, a temperatura final do sistema é de 0 graus Celsius. Ponto. E aí ele faz a seguinte pergunta: qual é a temperatura final se é usado apenas 1 cubo de gelo? Aí muda um pouco, por quê? Porque agora eu tenho a seguinte situação, né? Eu faço as mesmas contas aqui, só que essa quantidade de energia vai ser a metade. Ou seja, 8.750, você tem 8.750 dividido por 2, porque agora é massa 4.375. Como a água pode perder até 5.000, o que vai acontecer? O gelo vai derreter completamente, ainda ele vai aumentar de temperatura um cadinho aqui, ó. Então, aqui eu vou ter que fazer uma conta, porque eu vou ter o aumento de temperatura do gelo, que é 1, mais a fusão total do gelo, que é 2, mais o gelo que vai aumentar um cadinho a temperatura dele, mais a água que está perdendo uma quantidade de calor. Isso tudo é igual a 0. Né? Eu não fiz o croquis, mas é esse esquema aqui. Agora aqui nós temos MC, que é do gelo, vezes ΔT, mais M vezes LF, mais MC da água, que era gelo, virou água, vezes ΔT, que eu vou abrir em TF menos TI. E a quantidade de água, né? Vou colocar aqui uma água aqui para não trocar as massas, calor específico da água, que multiplica TF menos TI, que é igual a 0. Que é igual a 0. Opa, lá, aqui é 0. Pois bem, agora que nós vamos voltar substituindo esses valores aqui, né? Só que agora é uma pedra de gelo apenas. Então, isso daqui é 50 vezes meio vezes 15, mais 50 vezes 80, mais 50 vezes 1 vezes ΔT, TF menos TI, vezes TF. O valor eu não sei, mais a massa de água que eu tenho de 200, então nós temos aqui 200 vezes 1, que multiplica TF, cujo valor eu não sei, menos a temperatura inicial, que é de 25, que é igual a 0. Agora a gente tem que resolver isso daqui, né? 25 vezes 15, essa primeira conta aqui, ó, dá 375, é metade do que eu tinha anteriormente, né? Era 750. Então, isso aqui é 375, mais isso aqui é 4.000, mais 50 TF, mais 200 TF, menos 2 vezes 5, 50, 2 zeros, 5.000. E aí eu tenho que resolver isso daqui. 50 mais 200, 250 TF. Aqui é aquela operação que eu fiz, né? 5.000 menos 4.375.
Aí eu já vou jogar para o outro lado trocando o sinal, 625. Portanto, eu tenho que a temperatura final do sistema será igual a 625 dividido por 250. Isto é igual a 2,5. Está aqui a temperatura final do meu sistema se eu tivesse apenas um cubo de gelo. E aí eu vou conseguir beber uma água fria, né? Vamos colocar assim. Ok? Pronto, tá aí. Primeiro caso também, né? O problema número 5 resolvido. Esses problemas são problemas de calorimetria, né? Que envolvem trocas de calor com mudança de fase. Alguns dão um pouco de trabalho. Mas estão aqui os problemas que envolvem calorimetria. Como eu falei que resolvi nessa primeira vez até o número 6, vamos tentar resolver o número 6. O número 6 aqui me parece ser bem teórico. Olha só. Tem um gráfico aqui, né? A, B, C, D, E, tá? No sentido anti-horário. E ele fala o seguinte. A figura a seguir mostra um ciclo fechado de um gás. A figura não foi desenhada em escala. Não tem valores aqui também não. A variação de energia interna do gás, ao passar de A para C, então olha só. Variação de energia interna de A para C. De A para C eu tenho uma variação de energia interna igual a menos, de A para C, ao longo da trajetória ABC. ABC, nessa trajetória aqui, é menos 200 joules. Isso aqui, menos 200 joules. Ok. Quando o gás passa de C para D, recebe 80 joules de calor. Então, vamos lá. De C para D, ele recebe uma quantidade de calor, ele recebe de 180 joules. Isso é importante, recebe, perde, né? Porque assim a gente coloca os valores. Mais 80 joules são recebidos quando o gás passa de D para A. Então, olha só, de D para A, ele recebe mais 80 joules de calor. Beleza. Qual é o trabalho realizado sobre o gás quando ele passa de C para D? Então, ele pergunta aqui para a gente, né, de C para D, qual é o trabalho realizado? É isso aqui. Bom, né, se eu tivesse valores aqui, ó, a pressão é constante, se eu tivesse valores de pressão e volume, eu calcularia aqui pelo próprio gráfico, fazendo PDV. Tá? Então, não tem como eu fazer isso. Para eu resolver esse problema, eu tenho que usar a primeira lei da termodinâmica. De C para D, né, eu posso usar essa expressão. Variação da energia interna, ela é igual à quantidade de calor menos o trabalho realizado. Observem que de C para D, eu tenho a quantidade de calor que é dado no sistema. Né? De C para D, eu sei que a quantidade de calor, então eu vou anotar aqui ao lado, depois eu vou ver o que está faltando. É de 180 joules. Mas o que eu preciso descobrir agora? Qual é a variação de energia interna de C para D? Né? Então, a gente vai ter que analisar esse gráfico aqui para descobrir essa variação de energia interna. Tá? Pois bem, vamos lá então descobrir. Eu preciso descobrir de C para D qual a variação de energia interna. Como é que a gente vai fazer isso? Preciso descobrir a variação de energia interna de C até D. Isso aqui que eu preciso saber de C para D. Mas olha só, de C para A, né? Deixa eu ver se eu anotei certinho aqui. Mas o que a gente tem aqui, ó? De D para A, eu tenho a quantidade de calor que o gás recebe. Só que se você observar de D para A, né? De D para A, eu tenho a quantidade de calor que ele recebe, que é de 80 joules. Só que de D para A, o trabalho realizado é zero. Por quê? Porque o volume é constante. Tá? O volume é constante de C para A. De D para A, perdão. Isso quer dizer que a variação de energia interna de D para A também é 80 joules.
né? Porque a variação de energia interna é igual a quantidade de calor menos o trabalho. Se não tem o trabalho realizado, eu sei que a variação de energia interna de D para A é de 80. Agora, eu vou usar essa primeira informação que eu tenho aqui, ó. A variação de energia interna. Então, a variação de energia interna, né? Eu preciso saber a variação de energia interna. Vou colocar só apenas ΔI, ok? De C para D. A variação de energia interna de C para D, ela é igual à variação de energia interna, ou melhor, peraí, deixa eu voltar aqui, ó. Peraí. A variação de energia de C para A, então aqui tem um processo, outro processo. A variação de energia interna de C para A, ela é igual à variação de energia interna de C para D, que é o que eu quero saber, mais a variação de energia interna de D para A. De D para A, eu descobri aqui atrás, ó. Né? De D para A, já descobri aqui atrás. Aqui de D para A. Então, isso aqui eu já sei, né? Isso aqui eu quero saber. E quanto que vale a energia interna de C para A? De C para a variação de energia interna, ela é igual à variação de energia interna com sinal trocado de A para C, que foi o que ele me deu aqui, ó, né? De A para C, a variação de energia interna é de menos 200 joules. Porque a variação de energia interna, ela não depende do processo, ela só depende da temperatura inicial e final. Como a temperatura inicial e final de C e A são iguais, a diferença é o ciclo, né? Aqui vai de C para A, aqui de A para C. Então, como inverte a variação de temperatura, inverte o sinal da variação de energia interna. Então, a variação de energia interna de C para A é de 200 joules. E aí eu tenho 200 mesmo? 200. Então, eu tenho que isso aqui é 200. Isso aqui eu quero saber para eu resolver lá a quantidade, o trabalho realizado. E isso aqui nós descobrimos ali atrás que é 80, correto? Aqui, a variação de D para A é 80. Logo, a variação de energia interna de C para D é igual a 120 joules. A partir disso daqui, eu volto nessa expressão para descobrir qual é o trabalho realizado. Então, por quê? Porque a variação de energia interna ela é igual à quantidade de calor menos o trabalho realizado. Essa variação de energia interna é 120, que é igual, isso daqui é 180, certo? 180 aqui nós descobrimos, né? Descobrimos não, foi dado aqui, né? 180, o trabalho é o que eu vou descobrir agora, menos o trabalho realizado. Certo? Então, esse trabalho é igual a 60 joules. Então, é um problema meio que teórico, né? Mais ou menos teórico. Tem que usar a primeira lei em diversos casos, usar o fato que a variação de energia interna só depende da temperatura inicial e final, então a ida é igual à volta em sinal contrário, e aí eu tenho o exercício número 6 resolvido. Exercício número 6, esse cuja ideia vai ser aplicada exatamente no número 7 também, tá? No próximo vídeo aqui resolveremos o 7, o 8, o 9 e o 10 para fechar a loja. É isso.